Bem-vindo a esta aula do professor Bester. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações. Dado o circuito abaixo, obtenha a expressão da tensão Vs, que é aplicada, que é aqui da fonte. Tá? Qual é o valor da tensão da fonte? Na forma polar. Então, ó, número complexo, hein? E esboce o diagrama fasorial, contemplando a tensão Vs e a corrente I. Então, o diagrama tem que mostrar principalmente a defasagem angular entre a tensão Vs e I para esse circuito aqui. Ok? Muito bem. Veja o que está pedindo. Está pedindo a tensão Vs. Foi dada a corrente. O que eu faço? Lei de Ohm aqui aplicada nesse circuito. A tensão sobre a impedância é igual à corrente. Então, é aqui. A impedância, a corrente vezes a impedância é igual à tensão. Certo? Lei de Ohm. Isso aqui eu vou aplicar para resolver essa questão, obter o valor de Vs. Veja que é um número complexo, está em negrito aqui. Corrente com número complexo e impedância número complexo. Como é que é a impedância mesmo do circuito RC? R menos J XC. E o XC, como que eu calculo? 1 sobre 2π FC. Onde que eu obtenho a frequência? Está dada aqui no circuito. Onde que eu obtenho a capacitância? Está dada aqui no circuito. E o valor da resistência? Dado no circuito. Portanto, veja que no fundo, é substituição, aplicação direta de fórmulas para calcular aqui o valor da tensão. O que temos que tomar cuidado? Nas contas, operações com números complexos. As dicas aqui para vocês. Observe a frequência da fonte para calcular o valor da reatância capacitiva, que eu falei. Utilize a unidade correta da frequência. Está em kHz, eu tenho que colocar aqui embaixo 1000. Então vamos lá. Primeiro passo, eu calculo a reatância capacitiva. 1 sobre 2π FC. Estão os valores que eu substituo. São dados do problema. 15.900 ohms ou 15,9 kΩ. Beleza. Esse é o valor da reatância capacitiva. Como que eu calculo a minha impedância? Opa, a impedância é R menos JXC. O R foi dado no problema e o XC eu acabei de calcular. Então esta é a forma retangular da impedância do circuito. E a forma polar, professor, como que eu calculo? Aplicando aquela formulinha também que eu deixei. Substituo aqui os valores. Estão aqui substituídos os valores. E na forma polar, a minha impedância deu este valor aqui. Este valor e este são equivalentes. Eles equivalem à mesma impedância. Esse está representado na forma retangular e este na forma polar. Por fim, é o que está pedindo no problema, é calcular o valor da tensão Vs na forma polar. Então, eu vou pegar o valor da corrente e multiplicar pela impedância. Olha aqui a corrente. Onde que veio isso, professor? Está dado no problema. Dado do problema. Então, está aqui o valor da corrente. E o valor da impedância? Acabei de calcular. Só lembrar que 1000 aqui, hein, pessoal? 18.800 ohms. Tá? Aqui está colocado o K, mas é 18.800 ohms. E aqui está colocado em miliamperes, mas é 0,2. Né? 0,2 é o valor da corrente. 0,2 miliamperes. Tá? Então eu tenho que passar isso aqui para ampere para poder fazer essa conta. Hein? Não vá fazer essa conta direta aqui, porque não dá certo. Aí o valor da tensão é 3,76, ângulo de menos 57,8 graus. Pronto.
obtive o valor da tensão na forma polar, multiplicando a corrente pela impedância. E agora o diagrama fasorial? O fasorial é esse aqui. Por que eu coloquei a corrente aqui no zero, vamos dizer, no ângulo zero? Porque ela tem ângulo zero, a corrente. Tá? Está com ângulo zero. A tensão deu menos 57,8. Olha aí. Fato importante de se lembrar, quando tem um circuito RC, a corrente vai estar sempre adiantada em relação à tensão. Circuito RC, corrente adiantada. Ah, professor, mas por que não é 90 graus? Porque eu tenho um resistor. A gente viu lá na simulação que quando eu tenho um resistor, não dá 90 graus o valor da impedância, né? Só dá defasagem aqui em 90 graus quando o circuito é puramente capacitivo. Se tiver uma resistência, um valor de resistência, não dá 90 graus, sempre menor que 90, mas continua sendo negativo. A corrente continua sendo adiantada em relação à tensão. Professor, poderia colocar a tensão aqui no zero? Claro, sem problema nenhum, desde que a corrente passasse lá com um ângulo de 57,8 graus à frente, poderia representar dessa forma também. Mas como a corrente foi dada no circuito com ângulo zero, é bacana eu colocar ela aqui com ângulo zero, né? E a tensão com o seu ângulo respectivo, calculado através da aplicação da lei de Ohm. Veja, pessoal, eu sempre friso isso porque a lei de Ohm ela é muito importante. Temos que sempre lembrar de aplicá-la. Ela funciona para todas as situações onde eu tenho tensão e corrente e impedância envolvidas. Tá? Só tomar cuidado que é no circuito, né? Posso trabalhar no circuito, como é o caso aqui, ou eu posso trabalhar só com o componente. Daí eu teria que calcular a corrente no capacitor, multiplicar pela reatância, eu teria o valor da tensão aplicada aqui no capacitor. Como eu estou trabalhando no circuito, então eu multiplico a corrente pela impedância do circuito, RC. Mas a lei de Ohm vale sempre, ela pode ser e deve, né, ser sempre aplicada. Ok? Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.